Boa noite, amados. Estamos aqui nessa quinta-feira, dia 27 de maio, às 19 horas e 30 minutos, para mais uma live, a segunda da semana, com a segunda parte do tema Fundamentos da Fé. E hoje, graças a Deus, estamos aqui com a Regiane para fazer a tradução das Libras e o David na filmagem. Glória a Deus pela vida do David e da Regiane, que tem colaborado com esse trabalho, né? Glória a Deus pela sua vida, que está em casa, acompanhando com a família. Glória a Deus por isso. Como é bom a gente poder estar conectado através da internet, da rede social, né? Seja no Facebook, seja no YouTube, para a gente poder receber e aprender a palavra de Deus, né? E sermos edificados, fortalecidos. E hoje é um tema sensacional, né? Um tema que eu amo muito, um tema que eu busquei muito ao Senhor nesses últimos 30 anos, porque eu entendo que a fé é o assunto mais importante da Bíblia. Nada é mais importante que a fé, né? E hoje nós vamos dar a segunda parte. Vamos recapitular a primeira, que foi terça agora, e dia 25, e hoje, dia 27 de maio de 2021, a segunda parte. E no domingo, né, dia 30, nós vamos dar a terceira parte, que é no culto presencial. Culto de celebração e coleta de alimentos. Nosso trabalho social, glória a Deus, né? Não está fácil, porque nós estamos no meio da pandemia. Muita gente perdeu o emprego, muita gente passando por uma crise, tem muita gente que não tem o pão para colocar na mesa para os filhos, e é aí que entra a igreja. A igreja não pode se omitir, a igreja não pode se mostrar indiferente, a igreja não pode cruzar os braços, a igreja não pode se esconder. É o nosso papel pregar o evangelho, é o nosso papel amar o semelhante, é o nosso papel ajudar o necessitado, fazer trabalhos sociais, obras humanitárias, praticar o amor de Deus, cooperar com outros ministérios. E é o que a nossa igreja tem feito, glória a Deus, né? Desde que a IHM foi aberta em maio de 98, nós temos feito isso, né? Temos feito um trabalho muito bacana, e eu louvo a Deus por cada dizimista, eu louvo a Deus por cada ofertante, eu louvo a Deus por cada líder, vice-líder e anfitrião, por cada líder de ministério, por cada família que ama a visão, né? Abraçou a visão e está caminhando do nosso lado, ajudando a fazer esse trabalho. E como consequência disso, milhares e milhares de pessoas no Brasil e no mundo estão sendo alcançados pelo Evangelho, muitos necessitados estão sendo socorridos, dezenas de missionários e ONGs assistidas e o nome de Cristo sendo glorificado. Isso é igreja, isso é corpo de Cristo. Como diz Paulo, a multiforme graça de Deus. Como diz Pedro, a multiforme sabedoria de Deus. E glória a Deus pela vida de cada um. E eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos e nós vamos fazer uma oração a Deus. Esse Deus vivo, esse Deus maravilhoso, esse Deus glorioso, esse Deus lindo que nos amou de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu amo esse texto, ó. Deus prova o seu amor para conosco, Romanos 5, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, ter morrido em nosso favor, sendo nós ainda pecadores. Que coisa maravilhosa. Deus te ama muito, de maneira incondicional, infinita, eterna, imutável. E isso é maravilhoso. Vamos orar. Pai querido, Pai glorioso e Pai bendito, eu te agradeço, Senhor, te agradeço, te agradeço. Te agradeço por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Te agradeço pela tua bondade. Te agradeço pela tua fidelidade.
Te agradeço pelo teu grande amor. Te agradeço pela nossa salvação. Te agradeço pelo Espírito Santo que nos foi dado. Te agradeço pela tua palavra, pois a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz. Ela não volta vazia, mas cumpre o seu propósito. E eu coloco essa live que vamos ter agora diante do Senhor. Usa a minha vida, Senhor. Usa a minha boca. Usa a minha voz. Usa o meu coração e a minha mente. Que o Senhor me dê sabedoria, habilidade, unção, ousadia e poder. Pai, confirma a palavra com sinais e maravilhas. Usa a minha vida poderosamente. Abençoe a todos que estão participando, seja dentro das suas casas, no carro, na empresa, onde essas pessoas estiverem. Que a tua palavra chegue até elas, que chegue até elas a unção, o poder, a sabedoria, a graça. Em no nome de Jesus, Pai, nós te damos toda a honra e glória, nós te damos o louvor e pedimos, Pai, abençoe grandemente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glórias ao Senhor. Eu vou pedir para você, nesse momento, abrir a tua Bíblia em Lucas capítulo 6, a partir do versículo 46. E deixa aberto aí, ó, em Lucas 6,46. Né? Nós já vamos ler esse texto. Eu só vou recapitular, fazer uma revisão do que nós ministramos na primeira parte desse estudo, Fundamentos da Fé. A primeira coisa que nós demos na terça-feira, dia 25, nós lemos vários textos da Bíblia falando da importância da fé para a vida cristã. Sem fé não há vida cristã, não há vida cristã. Sem fé, diz o texto aqui, Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus. Hebreus 10:38 diz, o justo viverá pela fé. Efésios 2, do 8 ao 9, diz que nós somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus. Marcos 16, 17 ao 18, diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Marcos 9, 23, tudo é possível ao que crê. João 14, 12, ele diz, olha, se vocês crerem em mim, vocês farão as obras que eu faço, e obras ainda maiores. 1 João 5, 4, a vitória que vence o mundo é a nossa fé em Cristo. Glória a Deus. Marcos 11, 23, diz que através da fé nós removemos as montanhas, os montes que se levantam contra a nossa vida. Marcos 11, 24 diz que se nós orarmos, né, e crermos que aquilo que pedimos, né, Deus estará realizando, nós vamos receber. Né? Não pode duvidar no coração, diz Marcos 11, 24. Então, como nós falamos, o assunto fé é o assunto mais importante da Bíblia. É o fator determinante para sermos abençoados, honrados por Deus e vivermos todas as promessas e tudo que Deus tem para as nossas vidas. Viu? Tudo gira em torno da fé. Não é? Por isso que a gente tem que seguir, nós falamos na terça, a recomendação e a exortação do apóstolo Judas, no versículo 3 da sua carta, né, dizendo que nós devemos batalhar diligentemente pela fé que nós recebemos do Senhor. Batalhar pela edificação da nossa fé. Essa é uma responsabilidade individual de cada cristão. Cada cristão é o sumo sacerdote da sua fé. Viu? Não transfira a responsabilidade pela edificação da sua fé para os outros. Cada crente é responsável individualmente pelo crescimento e a edificação da sua fé, né, a partir da prática da palavra de Deus. Falamos também sobre, a partir de Hebreus 11, 1, as definições do que vem a ser fé. Você não vai conseguir edificar a fé se você não entender o que é fé. Hebreus 11, 1 faz uma definição de fé. Ele diz, fé é o firme fundamento
das coisas que estamos esperando que se cumpram, né? Promessa. E é a forte convicção, né? De fatos que a gente não vê. Se eu estou podendo ver, se eu estou podendo tocar, eu não preciso de fé. Por isso que a gente precisa entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque Deus a gente não pode ver. Se a gente pudesse ver Deus, não seria necessário ter fé. Entendeu? A fé, ela se baseia única e exclusivamente em tudo o que Deus declara na sua palavra. Por isso que a fé é essencial, né? Por exemplo, fé, outra definição que nós demos na terça, é você acreditar em tudo que Deus declara em sua palavra, independentemente do que você está vendo, independentemente do que você está sentindo, seja emocionalmente ou seja fisicamente. Fé é você crer que Deus fará tudo aquilo que prometeu que faria em sua palavra. Fé considera atentamente tudo que Deus declara em sua palavra. Para a fé, o que Deus declara em sua palavra é verdade absoluta. A fé desconsidera tudo que estiver contrário à palavra de Deus, seja sintomas, emoções negativas, palavras negativas, né? Ela desconsidera tudo isso e fica somente com o que a palavra diz. Isso é viver pela fé. Viver pela fé é viver segundo o que a palavra diz. Não segundo o que eu vejo, não segundo o que eu ouço, não segundo o que eu sinto, mas segundo o que Deus declara em sua palavra. É isso que Deus espera de mim e de você. O justo viverá pela fé. Aí nós demos um exemplo muito importante, né, de um homem, né, que só perde para, ele só está abaixo de Jesus no quesito fé, que é Abraão. Por isso que ele é chamado pai dos que creem, né? E nós somos filhos de Abraão pela fé comum em Cristo. Está lá em Romanos 4, do 17 ao 21, e também Hebreus 11, do 8 ao 12. Esse homem ele foi grandemente abençoado, grandemente honrado por Deus, né? Deus cumpriu as promessas na vida dele, inclusive aos 100 anos de idade ele teve o filho da promessa. Foi um milagre que Deus operou, né, no útero de uma senhora de 90 anos, né? Além da idade, ela era estéril. Quando jovem, Sara não pôde dar um filho a Abraão, mas por causa da fé e da perseverança desse homem, Deus cumpriu a promessa e ela, com 90 anos, engravidou e teve um filho e colocou o nome de Isaac, que quer dizer riso, né? Entendeu? E nós aprendemos muito com Abraão, muito. Ele praticou a sua fé na palavra de Deus e, como consequência disso, ele foi grandemente honrado e grandemente abençoado por Deus. E nós temos que imitar a fé dessas pessoas. Hebreus capítulo 11 é a galeria de homens e mulheres de Deus, galeria da fé, né? E nós temos que ler aquilo e nos inspirar nessas pessoas. Nós estamos vivendo um tempo de muita incredulidade, muito ateísmo, muita incredulidade até dentro da igreja, muito ceticismo, muita frieza. É um tempo de frieza e Jesus já havia alertado. Ele diz, um dos sinais da volta de Jesus está em Mateus 24, 12. Nos últimos dias, o amor de quase todos irá se esfriar. Olha o alerta para nós, né? E que, oxalá, eu e você não estejamos incluídos nessa estatística negativa de quase todos. Que nós sejamos exceção diante do Senhor. Que nós possamos buscar aquele primeiro amor, né? Buscar um avivamento na nossa vida, fortalecer a nossa fé e termos uma fé viva no Senhor, porque sem ela é impossível agradar a Deus. Bom, e hoje eu quero falar com você sobre o firme fundamento. Jesus ensina em Lucas, capítulo 6, do versículo 46 em diante. Acompanha comigo, olha lá. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando?
todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, porque ela foi bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojou-se o rio contra ela, e ela logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Olha que interessante, veja bem, como um prudente construtor, nós precisamos edificar a nossa fé sobre um firme fundamento. É isso que Jesus está ensinando. Qual é esse firme fundamento que sustenta a nossa casa espiritual, que é a nossa fé? São as palavras que Deus declara a respeito de Cristo e a respeito de nós mesmos. E Jesus compara esse firme fundamento, essas palavras de Deus, a uma rocha, né? Podemos também edificar a nossa fé sobre dois tipos de alicerce. O texto é claro. Ou a gente edifica a nossa fé sobre a areia, ou a gente edifica a nossa fé sobre a rocha, né? Então ele diz aqui que havia duas pessoas, uma prudente e a outra imprudente. O que o prudente fez? Ao construir a casa, ele cavou e abriu uma profunda vala. E ali, quando ele achou a rocha, ali ele lançou os alicerces, tá, que iriam sustentar a edificação dessa casa. Demorou. Gastou mais, né? Aí ele diz que do lado havia um homem prudente, que ao construir a sua casa, ele não cavou, ele não abriu alicerces e construiu a casa rapidamente, bem mais barato e bem mais rápido, só que sem alicerces, sobre a areia. Aí diz o texto que veio uma tempestade naquela região, veio uma tempestade. E a mesma tempestade que bateu em uma casa, bateu na outra. É como essa pandemia que nós estamos enfrentando, né? Ela está afligindo a todos, né? Aí ele diz, a que estava construída na rocha, ela não foi derrubada, ela se sustentou diante da tempestade, ela permaneceu inabalável diante da tempestade. A que foi edificada na areia, sem alicerces, né? Diz que ela desabou e que foi grande a ruína daquela casa. Olha só. O que representa a rocha? A rocha que representa a prática da palavra de Deus. Quando nós praticamos de maneira diligente a palavra de Deus, nós estamos construindo a nossa casa sobre a rocha. Entendeu? E aí ela se torna inabalável. Quando nós só ouvimos e não praticamos, nós estamos construindo a nossa casa espiritual, a nossa fé, sobre areia. Que nada mais é do que teorias religiosas, né? E aí quando vem a tempestade, entendeu? A casa não suporta, ela não consegue resistir. E aí vem o quê? Né? Vem, infelizmente, o desânimo, o abatimento, entendeu? Aí a pessoa acaba naufragando na fé. Por isso que quando nós praticamos a palavra de Deus, né, de maneira diligente, nós estamos todos os dias cavando, abrindo profundas valas, onde estão os tesouros do Evangelho,
os tesouros da palavra de Deus, e sobre esses tesouros, sobre a revelação do amor de Deus, sobre a revelação de Cristo em nós, a esperança da glória, sobre a revelação de tudo que envolve o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, é sobre esse tesouro, é sobre esse fundamento que nós construímos a nossa casa espiritual, que nós construímos sobre a rocha. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E não sobre teorias, religiosas. Entendeu? Inclusive eu quero ler com você, olha a importância de você trabalhar com esse fundamento que é a palavra de Deus. Abra comigo Romanos, capítulo 8, do verso 31 ao 39, um dos textos mais lindos do Novo Testamento, escrito pelo apóstolo Paulo, um homem que edificou a sua casa na rocha, que é a prática da palavra de Deus. Ele diz, perguntando assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está sentado à direita de Deus e por nós intercede. Aí ele faz uma outra pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aí ele declara: porém, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aí ele diz: pois eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Que texto lindo, maravilhoso, que texto fantástico, não é? Nós achamos lindo esse texto. Eu creio que 90% dos cristãos conhece de cor esse texto. Porém, quando nós estamos diante de adversidades, quando nós estamos diante de uma situação que nos aflige, entendeu? Muitas vezes nós nos deixamos abater. Muitas vezes nós nos encontramos desanimados, tristes, abalados, entendeu? E é por isso que nós precisamos, Nós precisamos construir a nossa casa espiritual sobre a rocha, que é a palavra de Deus. A prática da palavra de Deus é a rocha onde a tua fé tem que estar edificada. Entendeu? Mateus 13, 21 ao 22, na parábola do semeador, Jesus diz assim, olha lá. Ele diz o seguinte, a partir do versículo 20. O que foi semeado no solo rochoso, esse é aquele que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Olha lá, recebe com alegria. Ele diz, porém, ele não tem raiz em si mesmo. Antes, a sua alegria dura muito pouco, enxergando a angústia e a perseguição por causa da palavra, ele logo se escandaliza. E a gente tem visto muito isso aí. Nesses quase 35 anos de vida cristã, vou fazer agora 35 anos de vida cristã,
30 só de ministério, eu tenho visto isso. Quantas pessoas chegam na igreja, né, e elas se mostram empolgadas, né? Glória a Deus, elas descem as águas, elas começam a trabalhar na igreja, nos ministérios, né? Só que elas não praticam a palavra. São pessoas bacanas, são pessoas queridas, amadas, mas elas não colocam em prática a palavra de Deus. E por isso elas não constroem a casa espiritual delas na rocha, que é fazer o que Deus manda fazer. O que é a rocha? A rocha é a nossa obediência à palavra, é a nossa prática da palavra, né? Esse é o firme fundamento, Jesus disse. E aí essas pessoas ouvem a palavra e elas recebem com alegria, entendeu? Só que o texto é claro, essa alegria dura pouco. Por quê? Porque elas não têm raiz em si mesmo. Aqui ele já usa a figura de uma árvore. Em Lucas ele usa a figura de uma casa. O que os fundamentos, as fundações representa para uma casa, a raiz representa para a árvore. O que a raiz faz pela árvore? Ela fixa, além dela absorver a água e os nutrientes, né, para alimentar os troncos, os galhos, né, e gerar frutos e folhas, a raiz ela fixa o tronco, né, no solo. Quanto mais profunda for a raiz e quanto mais extensa ela for, mais fixa a árvore estará ali. Tem árvore que é centenária, imagina quantas tempestades bateram contra essa árvore, ventos fortes, mas a árvore está ali, inabalável, por causa da raiz. Quantas tempestades bate num prédio, né? Imagina um prédio de 20 andares, 60 metros de altura. Quantas tempestades não bate ali? E o prédio está ali inabalável. Por quê? Porque a construtora, né, cavou mais de 20, 25 metros de profundidade, né, para poder lá fazer toda a fundação que vai sustentar 20 andares. Toneladas e toneladas de concreto, ferro, madeira e centenas de pessoas ali, móveis, né? E a mesma coisa as árvores. Então a raiz, né, e as fundações de uma casa e a raiz de uma árvore representa exatamente isso. Você ter a sua fé edificada na rocha, que é a prática da palavra de Deus, que traz a você experiências reais com o amor e o poder de Deus. Jó disse em Jó 42, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Olha como é Jó percebeu isso. Jó entendeu isso. Eu te ouvia, eu te conhecia só de ouvir falar. Ele diz, mas agora os meus olhos te veem. Olha só. Entendeu? É a mesma coisa a vida cristã. Nós não podemos passar uma vida inteira dentro da igreja e não conhecer a Deus. Isso é terrível. Imagina você estar dentro de uma igreja anos e anos e anos, ouvindo cultos, pregações, louvores, coral, até trabalhando na igreja, mas não conhecer a Deus por experiências, mas apenas por ouvir falar. E é isso que é areia. O que é areia? É quando a gente ouve e acumula muitas teorias religiosas, mas sem uma experiência viva, uma experiência real. Por exemplo, Deus quer que você tenha uma experiência com o batismo no Espírito Santo. Se você ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, isso está fazendo muita falta para você. A vida de um crente é uma antes e outra depois do batismo do Espírito Santo. Atos 1:8 e Atos capítulo 2, do 1 ao 3. Leia lá. Então o batismo com o Espírito Santo é uma promessa de Deus para todo crente, para você ser revestido com o poder de Deus, receber uma unção e receber o dom de orar em línguas para a sua edificação espiritual, ter uma experiência de ouvir a voz do Espírito Santo falando com você,
ter experiências com a revelação e entendimento da palavra, ter experiências de pôr a mão sobre o enfermo e ele ser curado, expulsar demônios, pregar o evangelho, ganhar almas, né? Orar e Deus responder sua oração. Quer dizer, tem muitas coisas que Deus quer que você tenha experiências. E cada experiência que você vai tendo com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra, com os sinais, né? Isso vai aprofundando a raiz, vai aprofundando os alicerces da sua casa espiritual, da sua fé, entendeu? E isso faz toda a diferença na hora da adversidade, na hora da angústia, na hora da dor, entendeu? Porque o Espírito Santo vai te fazer lembrar de tudo que você já vivenciou com Deus. Porque a sua vida cristã, a partir do momento que você pratica a palavra de Deus, ela não se baseia mais somente em teorias religiosas, mas se baseia em experiências reais com Deus, né? Contra teorias, há argumentos, mas contra fatos não. Por isso que Deus chamou os seus discípulos para serem testemunhas de Cristo. Testemunhas da sua ressurreição, testemunhas da sua morte na cruz e testemunhas da sua ressurreição. Testemunha é aquela pessoa que ouviu e viu um fato real, entendeu? Por isso que é testemunha, não é? Não para falar de teorias, mas ser testemunha viva de tudo que Deus tem feito na nossa vida. Glória a Deus, né? Então não são os sentimentos, as emoções que definem Deus na nossa vida, mas tudo que Deus declara em sua palavra e que o Espírito Santo testifica no nosso coração. Nós não devemos basear, apoiar a nossa fé sobre as nossas emoções, entendeu? Pois elas mudam a todo momento. A nossa fé tem que estar edificada sobre as palavras de Deus. Então, que estão para sempre firmadas no céu, como diz o Salmo 119, versículo 89, né? Isso é importante. Então, medite sobre isso, né? Outra coisa que nós queremos passar é sobre o entendimento acerca da palavra de Deus. Como é importante você receber do Espírito Santo o entendimento revelado da palavra. Porque é o entendimento revelado da palavra que produz fé no nosso coração, né? Romanos 10, 17 diz que a fé vem, a fé é gerada em nós por ouvir a palavra de Deus. Só que esse ouvir a palavra de Deus não é somente ouvir com os ouvidos naturais, os ouvidos físicos, né? Mas ouvir com os ouvidos do coração, recebendo o testemunho do Espírito Santo, testificando da palavra em nossos corações, dando entendimento, dando revelação da palavra. As revelações da palavra, diz o Salmo 119, 130, elas esclarecem e dão entendimento às pessoas simples, né? Glória a Deus. Por isso que 1 Coríntios, capítulo 2, do 6 ao 16, o apóstolo Paulo fala desse mistério, o mistério do Evangelho de Cristo que estava escondido lá no Velho Testamento. Era apenas uma sombra, mas que no Novo, através do Espírito Santo, Deus dá a conhecer as riquezas da glória desse mistério em nós, a saber, Cristo em nós, a esperança da glória. E ele diz, olha, por isso aquilo que os olhos ainda não viram, os ouvidos não ouviram, o coração ainda não percebeu, são as coisas que Deus revelou, né, e preparou, as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Aí ele diz, né, e que Deus revela a nós essas coisas, que os olhos ainda não viram, os ouvidos não ouviram, o coração não percebeu. Deus revela a nós através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo perscruta as profundezas de Deus, e Ele habita em nós, e é Ele que nos guia a toda a verdade.
É Ele que nos abre os olhos espirituais. É o Espírito Santo que tira a cegueira. É Ele que tira o véu da religiosidade. É Ele que nos dá o espírito de revelação e de sabedoria. É Ele que ilumina os olhos do nosso coração. É Ele que nos dá entendimento. É Ele que nos dá revelação. E isso é maravilhoso, isso é glorioso. Entendeu? E é esse entendimento que queima aqui, que produz fé, que gera fé em nós. Por isso que ele diz, o homem natural, que não tem o Espírito Santo, ele não compreende as coisas espirituais, as coisas de Deus. Para ele é loucura. Ele diz, porém o homem espiritual, que é nascido de novo, que tem uma nova natureza, a natureza e a vida de Deus, cujo Espírito Santo habita no seu coração. Esse homem natural julga muito bem todas as coisas. Tem compreensão, tem entendimento e tem revelação da palavra. Isso é fantástico. Glória a Deus, né? Oh, glória a Deus. Por isso que Jesus, ele disse para os discípulos, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade, que vos guiará a toda a verdade, né? E vos fará lembrar de tudo que vos tenho ensinado. Oh, glorioso Consolador, Ele habita em nós, glória a Deus, Ele é o nosso mestre. O Espírito Santo é o mestre da nossa nova natureza. Aí que entra, né, algo importante. Quanto mais revelação, quanto mais entendimento revelado você receber dentro de você da palavra de Deus, através do Espírito Santo, mais fé vai ser gerado dentro de você. Entendeu? Por isso que aí entra uma coisa importante. Preste atenção. Se você for na Alemanha, agora, se você pegar um avião aqui e for para a Alemanha, e se hospedar num hotel na Alemanha, sem falar inglês e sem falar o alemão, o que vai acontecer com você? Você vai ficar perdido. Você vai ficar perdido. Eles vão falar em alemão e você não vai entender absolutamente nada. Vai ficar impossível, a não ser que você tenha um intérprete lá, que vai traduzir para você em português. Senão você vai ficar perdido. A mesma coisa acontece entre nós e o Espírito Santo. Deus criou uma linguagem poderosa chamada oração em línguas. E 1 Coríntios 14, verso 4, diz que quando você ora em línguas, verso 2 e 4, você edifica a si mesmo na sua fé, porque você ora mistérios com o Espírito Santo. Mistérios, o teu espírito ora mistérios com o Espírito Santo. Há uma troca, há uma comunicação entre o teu espírito que nasceu de novo e o Espírito Santo que habita em você. Há uma troca, entendeu? O Espírito Santo, ele começa a revelar os mistérios da nova aliança em Cristo Jesus. É Cristo em você a esperança da glória. E quanto mais você orar em línguas, mais desse mistério vai ser revelado ao teu coração. Mais entendimento você vai ter da nova aliança, do Novo Testamento, baseado no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais entendimento você vai ter de tudo aquilo que te foi dado gratuitamente em Cristo. E a sua vida e a sua fé vai crescer. Você vai ser fortalecido, você vai ser vivificado. Você vai ser uma pessoa totalmente diferente, mais constante, motivada, fortalecida, resiliente, perseverante, vencedora. Isso é importante. Tá bom? Glória a Deus por isso ou não? Glória a Deus. Você foi edificado com essa palavra? Você foi abençoado com essa palavra? Glória a Deus. Comenta aí. Digita aí os comentários aí. Dê um curtir aí na nossa live, no nosso vídeo. E depois você compartilha
para que muitas pessoas possam ouvir essa palavra e serem abençoadas. A fé vem por ouvir. E eu quero também aqui, conclamar todos os irmãos da IHM, os membros, todos aqueles que amam esse ministério, amam a visão, e reconhecem todo o trabalho que a gente tem feito nos últimos 30 anos. Apoie a gente, vamos apoiar, Você, o dizimista fiel, o ofertante fiel, está aí os dados bancários da IHM, semeie nessa boa terra, para que a gente possa apoiar esses missionários que estão no mundo inteiro pregando o Evangelho, para que a gente possa honrar nossos compromissos, os alimentos, traga os alimentos domingo 6 da tarde, nós temos o culto de celebração e coleta de alimentos, traga os seus alimentos, a liderança, mobiliza as células, vamos trabalhar para o Senhor, é um prazer fazer a obra de Deus, é uma alegria ser um canal, ser um instrumento de Deus, para pregar o Evangelho, a salvar vidas, curar enfermos, libertar cativos, expulsar demônios e implantar o reino de Deus nessa terra, entendeu? Para que a gente, quando for para o céu, a gente não vá de mãos vazias, a gente possa falar como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, completei a minha carreira, guardei a minha fé e a coroa da justiça está preparada para mim. Glória a Deus, Amém, meu irmão? Domingo agora, 6 da tarde, os dízimos, as ofertas, os alimentos, Se você pode fazer um Pix, está aí, que Deus abençoe grandemente, tá bom? Glória a Deus por isso. Um abração aí, tanta gente querida participando, Glória a Deus por todo esse pessoal. Quem ganha com isso são vocês, Glória a Deus. Um abraço para aqueles que vão entrar posteriormente. Que Deus abençoe grandemente. E agora eu quero fazer uma oração por vocês, tá bom? Pai querido, Pai glorioso, Pai bendito, eu, em nome do Teu Filho Jesus, te agradeço, Pai, te agradeço. Te agradeço pelo Teu grande amor, te agradeço pela Tua bondade, te agradeço pela Tua fidelidade. E eu abençoo a todos que estão aí nos assistindo. Que o grande amor de Deus, o Pai, que a paz do nosso Senhor e a graça dele, de Jesus Cristo, esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. A comunhão do Espírito, a unção do Espírito, as bênçãos de Abraão, as bênçãos da nova aliança, sejam agora derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Um beijo aos irmãos, um abraço e até domingo às 6 da tarde.